Bom, moçada, dando continuidade às nossas aulas, falar um pouquinho agora de prismas. E aí eu peguei um prisma de base hexagonal, tá? Poderia ser um prisma de base triangular, qualquer outro prisma. Base hexagonal, porque o hexágono é uma figura que aparece bastante e a gente aproveita e comenta um pouco sobre o hexágono. E aí eu peguei um prisma de base hexagonal regular. O que é esse regular? Porque a figura da base é um polígono regular. Isso quer dizer que ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Então, como essa base é um hexágono regular, significa dizer que L, 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 L. O que significa? Que os 6 lados do hexágono têm o mesmo tamanho. Beleza? E esse prisma é um prisma hexagonal regular reto. O que quer dizer isso? Quer dizer que a altura desse cara tem o mesmo tamanho da aresta lateral. Então, um prisma regular reto é um prisma em que a altura tem o mesmo tamanho da aresta lateral. Eu poderia ter um prisma oblíquo, um de ladinho aqui, mas é raro aparecer um prisma oblíquo, é raro aparecer um prisma em que a base não é uma figura regular, tá bom? E vamos tocar o barco agora com os elementos. Face, aresta da base, beleza? Ó, aresta da base, você tem aresta lateral, você tem face lateral, você tem a altura e você tem o vértice. E aí eu vou falar das faces laterais primeiro, vou começar a falar dessa face lateral. A face lateral é um retângulo. E aí você tem, claro, alguns livros falam que é um paralelogramo, mas é a mesma coisa, tá bom? Então eu vou falar aqui, ó, que a face lateral é um retângulo. É um retângulo. Sabe que todo retângulo aí é um paralelogramo, beleza? E aí o que eu tenho, senhores? A face lateral é o nosso digníssimo retângulo. E aí você tem 6 arestas na base. A base é um hexágono, então tem 6 lados. Consequentemente, você tem 6 faces laterais. O número de faces laterais depende da figura que compõe a base, do polígono que está na base. Se eu tivesse um prisma de base triangular, eu teria 3 faces laterais. Se eu tivesse um prisma de base quadrada, eu teria 4 faces laterais. Se eu tivesse um prisma de base pentagonal, eu teria 5 faces laterais. O número de faces laterais depende de quem? Depende do polígono da base. Como o meu polígono da base é um hexágono, eu vou ter 6 faces laterais. E como esse polígono da base é um polígono regular, as faces vão ter o mesmo tamanho. Então, quando eu for calcular, por exemplo, a área lateral, eu vou calcular a área de uma face lateral e vou multiplicar por 6. Ah, mas se eu tivesse um prisma de base quadrada regular, eu multiplicaria o valor de uma face lateral, calcularia e multiplicaria por 4. Se fosse triangular, calcularia a área de uma face lateral e multiplicaria por 3. Como esse é um hexágono, eu vou calcular uma face lateral e vou multiplicar por 6. Mas ainda não chegou o momento. Então você já sabe os elementos, a altura. Ponto importante, a altura é a distância em linha reta de uma base a outra, tá? Ó, isso aqui é a nossa altura. Temos a base hexagonal, temos a altura. E aí outro fato importante, falar sobre as bases. As bases dos prismas são iguais, tá? Então se eu tenho uma base hexagonal embaixo, eu não vou ter uma base quadrada em cima. Base hexagonal embaixo, base hexagonal em cima. Essas duas bases elas vão ser congruentes. Por isso que eu coloquei aqui em azul, porque as bases vão ser congruentes. E as faces laterais em vermelho, porque como esse prisma é regular, todas as faces têm o mesmo valor. Tranquilo? E vamos trabalhar com o volume. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, a área da base depende da base que compõe esse prisma. Se uma base triangular é uma coisa, se uma base quadrada é outra, se uma base hexagonal é outra. E aí eu coloquei a área da base do hexágono. A área da base do hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que a base do hexágono, por que a área do hexágono, perdão, é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Primeiro, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais. Mas por que a área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado sobre 4? Consequentemente, faz com que a área da base desse prisma seja 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Porque é a área do hexágono. O hexágono é uma figura que ele vai ter 6 triângulos equiláteros. Que não vai ficar tão claro, mas você imagina aí o hexágono, e aí dentro do hexágono você tem 6 triângulos equiláteros. Então o hexágono é uma figura de 6 lados, e aí dentro do hexágono eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então, vou tentar desenhar aqui rapidinho para você, que só para você também ter uma noção, para não ficar tão obscuro assim. Então aqui dentro você tem aí o hexágono, e aí dentro do hexágono você tem 6 triângulos equiláteros. Então a área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque dentro do hexágono você tem 6 triângulos equiláteros.
Como eu estou falando de prisma, e prisma é área da base vezes a altura, e o hexágono, perdão, e o prisma que eu peguei como exemplo é um prisma de base hexagonal, a área da base vai ser a área do hexágono. Então o volume é a área da base. Como é que é a área da base? A área do hexágono. Como é que é a área do hexágono? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então o que eu tenho é que o volume vai ser área da base 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura que é H. Área da base, área da base, área do hexágono. Como é que é a área do hexágono? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Como é que é um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando que a base é um polígono regular, então vai ser L, 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 L e L. Beleza? Por quê? Porque o polígono regular tem todos os lados congruentes, os lados tendo a mesma medida. Tranquilo? Então o volume de qualquer que seja o prisma, tá? Aquilo ali não é exclusivo do hexágono, não. O volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. O que é exclusivo do hexágono é a área da base, porque a área da base vai ser a área da base de um hexágono. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E de novo, por que é 6 vezes? Porque dentro do hexágono eu tenho 6 triângulos equiláteros. Ah, mas como é que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? E esse L, ó, é exatamente esse Lzinho aqui, ó, aresta da base, que neste caso tem todo mundo o mesmo valor, porque a base é um polígono regular. Então o volume foi 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou colocar só do hexágono, porque se eu tivesse ali um prisma com uma base triangular, a área da base iria mudar. E como é que nós vamos calcular a área lateral? É importantíssimo ressaltar isso. Como é que seria a nossa área lateral? A área lateral é a soma de todas as faces laterais. Então, a área lateral, a gente já sabe que a área lateral vai ser a soma das áreas de todas as faces laterais. Faces laterais. Faces laterais. Então eu já sei que a área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. E aí, como eu tenho um prisma de base hexagonal, eu tenho um prisma que tem uma base com 6 lados, eu tenho 6 faces laterais. E é importante ressaltar o fato do regular, porque isso deixa as coisas muito mais fáceis pra gente. Porque como é regular, eu vou calcular a área de uma face lateral só e vou multiplicar por 6. Então eu vou falar aqui, a área lateral neste caso, ó, área lateral vai ser N, o que é N? Número de faces, já vou escrever isso, vezes o quê? Base vezes altura. Por que base vezes altura? Porque a área de um retângulo é base vezes altura. Então a área do retângulo é base vezes altura. Só que nesse caso, ó, eu tenho a área do retângulo, base vezes altura. Vou só colocar uma legenda para você lembrar que N é o quê? N é o número, ó, número de faces. N é o número de faces. E o número de faces depende de quem? Depende do polígono que está na base. Se eu tenho uma base quadrangular, 4 lados, eu vou ter 4 faces. Triangular, 3. Então, ó, N, número de faces. E aí, vamos lembrar que isso aqui é um retângulo. Isso aqui é um retângulo. Então, a área lateral, neste caso, tá? Lembra que é neste caso que N vale 6, porque se eu estivesse falando de uma base triangular, N valeria 3. Neste caso, que eu estou falando de um prisma de base hexagonal, N vale 6. E aí, como é que seria? Base vezes altura. Ó. A base, aresta da base. Cadê a aresta da base aqui, ó? É L. A aresta da base a gente chamou de L, ó. A aresta da base é L. L vezes a altura. A altura desse... Aqui, tá aqui o retângulo, tá? Ó, tá aqui em vermelho o nosso retângulo. Ó. Tá aqui em vermelho a nossa face lateral. Então vai ser, ó, L, que é esse cara aqui, ó, L vezes a altura do retângulo aqui. Beleza? Como ele tá em pé, a gente vai falar que a altura é esse cara aqui. A altura dele vai ser quem? A aresta lateral. L vezes o nosso AL. Beleza? Então, L. Quem é L? Quem é L? Quem é L, meu povo? L. Aresta da base, ó. Aresta da base. Pode pegar isso aqui tanto faz, ó. Aresta da base
vezes altura. Então é base vezes altura. Por que por 6? Porque eu estou falando de uma figura que tem 6 lados. Ó, base vezes altura. Assim que calcular a área de um retângulo. Base vezes altura. Vou até colocar um retângulo aqui para você dar uma lembrada. Aqui, ó. Tá aqui o retângulo. Como é que é a área do retângulo? Base vezes altura. A área desse cara é base vezes altura. Ó. A área do retângulo. Base vezes altura. Beleza? Base vezes altura. Só para você dar uma lembrada aí. Então, nesse caso, vai ser, ó, L, que era essa da base, pode ser isso aqui ou isso aqui, tudo é o mesmo tamanho, por quê? Porque é uma figura regular. Então, ó, L, tudo tem L. Então, vai ser esse cara vezes esse cara aqui. Por que vezes 6? Porque eu estou falando de uma figura de 6 lados. Então, a área lateral vai ser 6 vezes L vezes a L. No caso, base vezes altura, aresta da base vezes aresta lateral, ó, aresta lateral, a L. Tranquilo, meus amores? E como seria a nossa área total? Área total, importantíssimo aí. Então, a área total, vou pegar um pedacinho aqui, vamos calcular a área total. Ó. Área total, vai acompanhando. Se piscou, perdeu. Pisca não. Área total. Como é que calcula a área total? Vamos lembrar que a área total é a soma de todo mundo. A área total é a soma de todo mundo. Então, a área total, vou chamar de AT, área total, vai ser a área da base, 2 vezes, tá? A área da base. Porque, ó, azul e azul, porque as duas bases têm o mesmo valor. Como eu quero a área total, então a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque, ó, tem o base inferior, base superior, congruentes. Então, 2 vezes, ó. 2 vezes a área da base mais quem? A área lateral. Então, área total, a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área da base por 2, porque eu tenho a base inferior e a base superior. Lembrando que essas formas de volume, área da base vezes altura, área lateral, área total, serve para qualquer prisma. Eu só especifiquei mais porque eu quis abrir um pouco a ideia do prisma de base hexagonal aí, beleza? Mas eu tenho outros prismas, nossa aula de exercício eu vou falar de prisma triangular, eu vou fazer uma questão de prisma triangular, fazer de prisma hexagonal, pra gente aplicar isso aí. Então é uma aula um pouquinho mais pesada, mas é importante você ter essa teoria, é importante que você veja tudo isso aqui, para que você não fique tão perdido assim na aula de exercício e consiga desfrutar de uma aula de exercício, que ela seja proveitosa, que você não fique aí avulso. Então assista tudo isso aqui para você ter essa ideia, beleza? Área lateral, volume, área total, isso é prismas, independente de qual seja. Só que eu peguei como exemplo um prisma de base hexagonal, peguei ele para Cristo aí, para a gente transcorrer essa aula legal, beleza? Forte abraço e até a próxima.